Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? A gente fez o vídeo dos acertos, a gente vai fazer os vídeos dos erros do Atlético também em 2025, o que a gente não pode, de forma alguma, repetir para 2026. Claro que tivemos muitos erros, é natural, a assertividade do Atlético foi baixa nesse ano. Mas eu quero trazer para vocês 5, que eu elenquei aqui, 5 de escolha. E o primeiro é muito óbvio, a primeira janela de transferências. A primeira janela de transferências do Atlético, aquela mesmo, de 10 milhões em Léo Pelé, de Abraão, 3 anos de contrato, de Dudu, 4 milhões e 800 mil reais por Dudu, de Giuliano, com renovação automática, nem questiono o nome quando veio, tá? Nem questiono, mas renovação automática em caso de acesso, com um jogador claramente fisicamente abaixo, complicado, com Lucas Falcão e mais. O Atlético acertou 4 de 18 na primeira janela. A assertividade é ridícula de baixa. E aí, isso não pode se repetir. Isso, na Série A, gente, é caixão e vela preta. É direto para a segunda divisão, caso o Atlético faça uma primeira janela de transferências da mesma maneira. E eu trago um motivo para vocês. A Série A começa no dia 28 de janeiro. Não há espaço para amadorismo. Não há espaço, né, para ver o que a gente viu de Rodrigo Possebon. Não há espaço para errar. O Atlético tem que ser assertivo o suficiente, correto o suficiente para acertar nas contratações. Não pode errar na primeira janela de transferências. Segundo ponto, futebol esvaziado. Vocês viram que eu coloquei até uma aspa ali no futebol esvaziado. Vamos lá. Gente, é muito importante isso aqui. Tem que ter a figura de um diretor de futebol. Tem que ter a figura de um executivo para negociar as contratações. O Atlético, quanto tempo ficou com o futebol esvaziado, com as cadeiras não preenchidas? Isso é crucial para a ordem das coisas, para as coisas funcionarem positivamente em 2026. Então, o futebol tem que estar ocupado. Agora, Eduardo Freeland está fazendo a função e tudo mais, mas é ter as funções bem delimitadas para que o mercado corra melhor e, claro, a gestão interna aconteça de uma forma positiva para o Atlético em 2026. O número 3 que eu coloquei aqui é a desconexão da diretoria e da torcida. Aqui, é óbvio, a gente não pode ter um presidente mostrando o dedo do meio para a galera no meio de um jogo entre Atlético e Botafogo de São Paulo, tomando 4-1 em casa. Isso só afasta a torcida, isso só afasta o seu torcedor. E quando a gente vai falar de acertos, quando a gente vai falar de erros, esse, na minha opinião, é um dos maiores de todos. Esse é um dos erros mais absurdos que a gente teve no ano. A gente precisa de todo mundo no mesmo barco. Não podemos errar, gente. E para isso, uma Série A tão difícil é ter o controle de tudo, tá? Inclusive, é a quinta opção aqui, tá? A falta de autocontrole, né? Foi o grande que a gente tem que impedir, não pode acontecer, tá? Então vou explicar um pouquinho melhor depois. Número 4, a questão dos investimentos. Aqui é crucial, gente. O que a gente não pode é ficar trazendo jogador barato, de graça, que não agrega. Não tenho nada contra jogador barato, tá? Acho ótimo. Não tenho nada contra jogador de graça, acho ótimo. O meu problema é fazer um mercado inteiro dessa forma. O meu problema é trazer jogadores que claramente não têm o mesmo interesse, que estão no mercado e vão aceitar qualquer coisa. O Atlético não pode estar desse nível, gente. Eu entendo a lógica, eu entendo o nosso teto, eu entendo até onde a gente pode chegar. Estou aqui falando de Atlético, igual vocês há 10 anos, muito mais vocês estão aqui nos ouvindo, falando sobre Atlético. Eu entendo onde o Atlético pode chegar, o que o Atlético pode pagar. Eu sei que não dá para pagar grandes jogadores, mas o Atlético tem que trazer jogador que tenha nível de Atlético. A gente não pode repetir o que a gente viu na Série B, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Atlético não pode repetir Abraão, não pode repetir Lucas Falcão e por aí vai. Beleza? E quinto e último detalhe, que eu falei de controle. O controle da situação, a presença do presidente, a gestão estar mais próxima. Essa questão do futebol esvaziado, ela linka-se muito com isso, mas é um pouquinho separado. Essa proximidade da diretoria com o elenco, não com a torcida, agora com o elenco. O elenco tem que estar próximo. A gente já viu, o Atlético caiu por conta disso em 2024. Então, proximidade, direção, elenco é o segredo para o Furacão em 2026. Beleza? Deixa nos comentários o que você acha, o que mais você gostaria de ver. Claro, curte aqui, se inscreve, que a gente vai sempre juntos em 2026. Tamo junto, um abraço.